Olá, amigos do esporte de Gospel de toda a região. Forte abraço a todos, bom dia. Estamos chegando, iniciando pela Clube 106,5 FM de Gospel, mais uma edição do Panorama Esportivo. Notícias locais que rola pelo Brasil e pelo mundo afora. Vocês conferem conosco hoje, 27 de setembro de 2021, segunda-feira. Panorama Esportivo contando com um oferecimento de Nelsinho Calhas. Panorama Esportivo, o que vai pelo esporte da cidade e região. Informação, contradição e credibilidade. Panorama Esportivo, a partir de agora. Clube FM de Gospel e Panorama Esportivo. Rafael Zayat, tudo bem? Bom dia. Fala, João Augusto, bom dia a todos os ouvintes do Panorama Esportivo. Fala, Zezé, bom dia, cara. Quem não lembra dessa, hein? Teve isso no final de semana, daqui a pouco a gente fala sobre isso. Martinho Pedro de Assis, bom dia. Bom dia, Rafael, bom dia, Salomão, bom dia, João Augusto, bom dia aos ouvintes da 106,5. Estamos aí começando mais uma semana de muito esporte e deixar vocês bem informados. Exatamente. Marcos Salomão, bom dia. Bom dia, bancada, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Clube e do Panorama Esportivo. Bora começar então falando um pouco mais de esporte local, João Augusto. Tá aí resultado de jogos amistosos, jogos treinos que aconteceram nesse final de semana que passou. A gente agradece todos os representantes, dirigentes, voluntários das equipes que sempre mandam pra gente as mensagens. Você que tem seu time de futebol, não só futebol, futsal, queira mandar pra gente, nós temos o prazer de divulgar, anunciar todo o seu desfecho esportivo. Sábado aconteceu aí o Planalto, a equipe adulta do Planalto foi até São José do Rio Pardo e bateu o Paulista Esporte Clube por 3-2. Os gols do Planalto, Marquinhos marcou 2 vezes e Branco. No domingo também, lá no campo do Planalto, de manhã, pela categoria de veteranos, o Planalto perdeu para o São José OB, São José Olavo Barbosa, por 4-3. Informações do esporte lá do Planalto, através do Zé Roberto, representante aí, dirigente do Planalto. Dando sequência no campo da Santa Cruz, lá em cima no alto da cidade, o Recreio dos Bandeirantes bateu o Bugio Futebol Clube por 3-0. Detalhes do senhor Ismael, também Cícero, do Recreio dos Bandeirantes, e do Xande, do Bugio Futebol Clube. Entraram em contato com a gente, gostaram do jogo, do respeito, da educação, e o Bandeirantes vencendo o Bugio por 3-0. No campo da Vila Campanha, o tradicional jogo treino do Master Clube da Vila Campanha. Equipe verde 3, equipe azul também 3. Chuva de gols aconteceram lá na Vila Campanha. Os gols da equipe verde, Mauro Garcia, Belé e Carecão. Para a equipe azul, Juninho, Pileco e Mucuta. Também aqui a atuação dos 2 árbitros, geralmente no treino do Master Clube são 2 árbitros, cada um ocupando o meio campo, né? Aí o Cláudio e o Pardal fizeram um bom trabalho na arbitragem nesse encontro envolvendo o Master Clube, equipe verde 3, equipe azul 3. Tem mais, não usaram o VAR. Grande abraço ao Cláudio, ao Pardal, aí ouvindo o Panorama Esportivo. Um abraço a toda a rapaziada, a toda a moçada aí do Master Clube da Vila Campanha, Alexandre, o presidente, Tupete e todos os associados do Master Clube da Vila Campanha. Martinho, a gente teve também no final de semana Campeonato Mineiro, tivemos aí o módulo 2 e segunda divisão. Nós começamos falando então do módulo 2, que está na sua fase quadrangular. No sábado, jogando às 6 da tarde, Tupinambás e Vila Nova não saíram do 0-0. O jogo esse que aconteceu em Juiz de Fora, no radialista Mário Heleno. Completando a 5ª rodada, hoje, logo mais, 20h30, no estádio José Mamu de Abas, o Mamudão, em Governador Valadares. O Democrata de Governador Valadares recebe o Nacional de Muriaé, fechando aí a 5ª rodada do Campeonato Mineiro módulo 2 quadrangular, valendo dizer que o campeão e vice-campeão tem seu retorno garantido à divisão especial do futebol mineiro, módulo 1, primeira divisão, na próxima temporada. E falta uma rodada só, né? Falta uma rodada, praticamente aí, Rafael, esse jogo de hoje, ele define várias coisas, porque liderando está o Vila Nova, tem 8 pontos ganhos,
Em segundo vem o Democrata de Governador Valadares com 7, Nacional de Muriaé tem 5 e o Tupinambás tem 3. Uma vitória hoje do Democrata de Governador Valadares, ele assume a primeira posição, ele chega a 10 pontos. E já se garante. Já se garante. Uma vitória do Nacional de Muriaé, ele toma a segunda posição do Democrata de Governador Valadares, ele chega a 8 pontos. Tem que ficar dependendo da última rodada, tem a última rodada, né? É muita coisa em jogo mesmo, então, né, Martim? Esse jogo de hoje, Marcão, ele envolve praticamente aí classificação. E deixa o Tupinambás praticamente fora, né? Porque o Tupinambás depende da vitória na próxima, dependerá da vitória na próxima rodada e ainda uma série de combinações. Ou seja, o Tupinambás para mim já tá. É uma situação fora. bem difícil, Bem mas difícil. não dá para descartar matematicamente. Não. Ainda não. Bom, tivemos também a segunda divisão, a bola rolou no final de semana, João Augusto. Tá aí, rodada de número 3 da Segundona Mineira. E saudade da Esportiva. Oh, meu Por falar Deus em do céu. Esportiva. Que coisa. Por falar em esportiva, gente, eu tive no sábado com o Lagoinha. Encontrei ele aqui no dia. Aí ficou eu e ele chorando uma meia hora por conta, a esportiva podia fazer isso, podia fazer aquilo. Mas é aquela velha história, né? E se? E será? Pois é. Mas tá Deus aí. queira que um dia a esportiva volte. Então vamos lá aos confrontos, aos resultados que aconteceram no final de semana. Jogando aí, sábado, no Radialista Amareleno, lá em Juiz de Fora, o Manchester Futebol perdeu para o Boston City de Manhuaçu por 2-1. Martinho, antes de você falar o próximo jogo, vamos lá. Se você fala Manchester contra Boston City, você imagina que é um torneio internacional. Rapaz, dá aquela impressão de que é um futebol de primeira linha, né? Mas estamos falando do Campeonato Mineiro, segunda divisão. Só para concluir, ainda sobre do Manchester, Martim, hoje, a gente já falou em programas anteriores, hoje é um clube empresa. O futuro do esporte, de uma maneira geral, já está acontecendo, vai virar clube empresa. E essa equipe de Juiz de Fora, Manchester Futebol, já é um clube empresa. Isso é fantástico. Agora, o Boston aqui, esse foi mais internacional ainda, né? Foi. É Boston City. Boston City. Bom, vamos lá, para o segundo jogo então. Patrocinense e Inter de Minas ficaram em 1-1. O jogo aconteceu em Patrocínio. No estádio Fausto Alvim, em Araxá, o Araxá Esporte Clube bateu o Araguari, lá do Triângulo, por 3-0. E agora no domingo, às 10 da manhã, o América de Teófilo Otoni, esse assim goleou o Betis por 4-1. Jogando em São Sebastião da Bela Vista, no Municipal José Barbosa Nadaline, o Santa Ritense Futebol Clube de Santa Rita do Sapucaí venceu o Atlético de Três Corações por 3-0. O antigo tricordiano, né? É, o antigo tricordiano. Só para clarear, o Elias Herbex, estádio de Três Corações, está por reformas. Nessas primeiras rodadas da primeira fase, o Atlético de Três Corações estará mandando seus jogos em São Sebastião da Bela Vista. E esse jogo quase que não houve, né, João Augusto? Sim. Teve um piripoque lá com relação ao estádio, mas no fim acabou dando tudo certo. E o último jogo desta rodada ficou por conta de Figueirense 1, Varginha Esporte Clube 3. Esse jogo aconteceu em São João del Rei. Quanto à classificação, Rafael, só uma pessoa interessante de passar a classificação, são 3 grupos, né? Pelo grupo Centro-Sul, vamos dizer que seria o nosso aqui, o Varginha Esporte Clube está liderando, tem 6 pontos. O Poços de Caldas tem 4 pontos, é o segundo colocado. A Santa Ritense na terceira tem 3 pontos com apenas 2 jogos. E em quarto colocado, o Atlético Três Corações também 3 pontos. Já pelo grupo do Triângulo Mineiro, o Araxá lidera, tem 7 pontos em 3 jogos. O Uberaba tem 3 pontinhos em 2 jogos. Tá aí uma distância bastante grande do primeiro colocado, hein? Inter de Minas de Itaúna tem 3 pontos com 3 jogos. E Patrocinense segue na quarta posição com 1 pontinho só. O Araguari tem 1 ponto em 2 jogos. No grupo C, aí o líder é o Boston City com 9 pontos em primeiro colocado. Na segunda posição veio o América de Teófilo Otoni, 6 pontos, 3 jogos. Bom, os demais não fizeram nada até agora. O Manchester City é o terceiro, fez 1 pontinho só. Contagem, 1 ponto em 2 jogos. E o Betis Futebol Clube não saiu dos 0 pontos. Ai, que saudade. Ai, que saudade da esportiva. Vai, depois a gente comenta a respeito disso. Saímos do Campeonato Mineiro, João Augusto, até adiantar uma matéria, como deu um tempinho aqui no primeiro bloco. Vamos falar, ontem nós tivemos a finalíssima aí do futebol feminino. Nós tivemos aí, já para começar a falar de Corinthians e Palmeiras, ontem nós tivemos, Marcão, você tá com essa cara amarrada hoje, eu sei que final de semana não foi bom para você não. Mas
Vamos ao jogo, João Augusto. Olha, jogo realizado aí na Neoquímica Arena, em São Paulo, né? O jogo da volta, são 2 jogos do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino. O Corinthians venceu o Palmeiras no placar agregado 4-1, jogo de ontem 3-1. Com isso aí o Corinthians foi campeão, chegando ao tricampeonato do Brasileirão do Futebol Feminino na sua 9ª edição. Então eu assisti esse jogo, um Corinthians muito melhor do que o Palmeiras, um Corinthians no futebol feminino superior à equipe do Palmeiras, e pela campanha que fez na competição, no Brasileirão da feminino, né, futebol feminino, o Corinthians foi merecedor desse tricampeonato. É um time muito certinho, muito ajustado, time que mereceu levantar a taça, levantar o título de tricampeão brasileiro de futebol feminino. Resultado aí esperado já, né, Martinho? O Corinthians era favorito. Já tinha ganhado o primeiro jogo de 1-0, precisava só controlar o jogo, e controlou até muito bem. E o Palmeiras começou dando azar, a Agostina fazendo gol contra logo aos 22 do primeiro tempo. Depois Adriana fez 2-0 e a Vicky completou 3-0, tudo isso, né, João Augusto? Tudo no primeiro tempo. Aí só a Camilinha que descontou aos 28 do segundo tempo para a equipe do Palmeiras. O jogo, a gente até comentar sobre a superioridade do Corinthians, nós estamos falando do Corinthians feminino, Palmeiras feminino, logicamente também. Ou seja, o Corinthians foi superior o jogo todo, passou o tempo todo com muito mais posse de bola, com muito mais propriedade, envolveu totalmente o jogo do Palmeiras, o futebol feminino do Palmeiras. 3-1, resultado justíssimo. Quem apitou aí foi a Edna Alves Batista, a árbitra aí considerada, aí já apita futebol brasileiro, né? Série A, Série B, então teve um bom trabalho frente a essa decisão envolvendo aí o tricampeonato do Corinthians do futebol brasileiro feminino. O Corinthians, Martinho, você disse muito bem, a Augustina marcando contra, fez 1-0 para o Corinthians. Depois a Adriana é uma bela jogadora, né? Boa jogadora. Joga bem ou é bonita? Bem, jogadora elegante também. É bonita também. E uma jogadora, Marcão, que tem muita bola para jogar. Inclusive ela foi cortada dos Jogos Olímpicos pela treinadora, a Pia, né? Porque ela estava com problema de lesão. Mas eu gostei do futebol exibido pela Adriana. Ela aumentou para 2-0. Depois a Vicky Albuquerque fez 3-0, outra jogadora também que tem um controle técnico muito grande. E a Camilinha, né, atacante do Palmeiras, diminuiu. Corinthians 3, Palmeiras 1. Claro, no agregado, Corinthians aí vencendo por 4-1. Em 9 edições, Martim, na 9ª edição, o Corinthians, Marcão, chegando aí ao tricampeonato, ou seja, 3 vezes campeão brasileiro do futebol feminino. Com méritos, né, João? Méritos, esse final de semana eu tô meio cabisbaixo que o Corinthians fez barba e cabelo, né? Ganhou tudo. É complicado, viu, rapaz? Mas tá aí, foi festa geral ontem lá na Neoquímica Arena, né? Com esse título aí do Corinthians, chegando aí ao tricampeonato brasileiro do futebol feminino. Ô, João, Oi, Martim. Só para a gente acrescentar aqui também, um trabalho muito bem feito pela Edna Alves Batista, a árbitra, muito bem feito, muito elogiado pela imprensa, então a gente vai aí nesse mesmo pique quando o trabalho é bem feito, a gente tem que falar também. Melhorou, né? Porque ela veio de uns jogos ali que, pelo amor de Deus. Ela fez até um curso um tempo atrás. Reciclagem, tinha que fazer. Mas tá, parabéns a todos os corintianos, todas as corintianas, né, por esse título brasileiro feminino, tricampeão brasileiro de futebol feminino. Bem, nós vamos ao nosso intervalo comercial, já voltamos com mais esporte para você. Continue com a gente. Estamos apresentando o Panorama Esportivo. Rádio Clube. A emoção simples. A comunicação que você gosta. Você sabe para que serve calhas, rufos e pingadeiras? A calha coleta a água da chuva, o rufo faz a conexão da telha com o telhado e a pingadeira é o acabamento que vai em cima do muro para proteger. Se identificou com algum desses problemas? Se não, tudo bem. Agora, se a sua casa está passando por algum destes, entre em contato com o Nelsinho Calhas. Instalação de calhas, rufos e pingadeiras com o maior profissionalismo. Agora, trabalhando também com coberturas metálicas e serralheria em geral. Fone 3551-3855.
Já imaginou estar ouvindo rádio e de repente surge a oportunidade que você tanto esperava para ganhar uma grana extra? A chance que você tanto esperava para aumentar a sua renda chegou e tá esperando por você. Com o Clube Multinível, você tem a chance de trabalhar para si mesmo, ganhando um dinheiro a mais e adquirindo a sua independência financeira com os produtos que mais vendem pelo país. Faça parte do Clube Multinível. Mais informações, entre em contato com a Dayana Xavier pelo fone 991370748. Chegou em Guaxupé a internet que vai revolucionar sua navegação. Abra as portas para o novo serviço da Zeta Fibra. Até 1 GB de fibra ótica de verdade. Instalação rápida e gratuita. Roteador Wi-Fi turbinado incluso no plano. Contrate pelo telefone 35 99804 8252. 99804 8252. Venha para a Zeta Velocidade agora mesmo. Residencial Bourbon, um verdadeiro sucesso no lançamento. Garanta já o seu lote no primeiro Condomínio Clube de Guaxupé e aproveite as condições especiais. Condomínio de alto padrão com toda segurança e lazer. Lotes a partir de 330 metros quadrados. Converse agora mesmo com a nossa equipe e faça um excelente negócio. 35 99880 5052. Residencial Bourbon, um sucesso. Não fique de fora. Voltamos a apresentar Panorama Esportivo. Estamos de volta pela Clube FM com o Panorama Esportivo. Bora falar de Série B do Campeonato Brasileiro, onde aconteceu o complemento aqui da 26ª rodada, Martinho. Nós começamos falando dos jogos no sábado. Primeiro jogo às 4 horas da tarde, Londrina 1, Vitória 0. Dando sequência, Confiança bateu o Operário do Paraná por 1-0. CRB 1, Avaí 2. O Coxa Branco, Coritiba bateu o Bugre, Campineiro, Guarani por 1-0. E já no domingo, Cruzeiro perdeu, nós vamos falar muito, hein? 2-1 para a equipe do CSA. Fala, Zezé. E o Botafogo, numa campanha brilhante, bateu o Sampaio Correia por 2-0. E a Ponte Preta, num jogo cheio de polêmica, venceu por 1-0 o Brasil de Pelotas. Bom, bora falar então, vamos à classificação, vamos adiantar, já vamos puxar a classificação, porque como temos a rodada completa e deu uma mudança em muitas posições, vale a pena passar para os nossos amigos ouvintes, vamos lá. Liderando, Coritiba, Coxa Branca tem 52 pontos. Botafogo é o segundo, 47 pontos. O Goiás é o terceiro com 45 pontos. Na quarta posição, CRB de Alagoas, 44. Avaí vem em quinto, 43. O Guarani de Campinas com 41 ocupa a sexta posição. Com 38 pontos na sétima posição vem o CSA de Alagoas. O Vasco é o oitavo com 37 pontos. Em nono, o Remo do Pará com 36. Sampaio Correia com 36 pontos é o 10º colocado. Em 11º é o Náutico com 35. O Operário vem em 12º com 34 pontos. 13º com 32 pontos vem a Macaca Campineira, Ponte Preta. 14º Cruzeiro, 31 pontos. Em 15º Vila Nova com 30 pontos. Londrina vem na 16ª posição com 27. E agora a zona de rebaixamento, o 17º colocado é o Brusque, 25 pontos. 26 pontos mesmo. Em 18º, o Vitória da Bahia com 25 pontos. Na última posição, vida dura para o Brasil de Pelotas, lá de Pelotas, no Rio Grande do Sul. 20ª posição na lanterna com 16 pontos. O João não gosta muito do Confiança não, quem pulou ele, ó, 19º. 19º Confiança, o Confiança não tá dando confiança. Não tá dando confiança nenhuma, com apenas 21 pontos. Bom, bora falar jogo a jogo aqui, rapidamente, Martinho. Londrina batendo Vitória 1-0 aí, foi algo que era o confronto dos desesperados. Pois é, e até a Londrina tá aí. Resultado para ver quem ficava fora da zona. E ficou, né? E ficou. Então conseguiu o seu objetivo, jogando lá no Estádio do Café, frente à equipe do Vitória, que não vem lá essas coisas também, né? Os dois times estão embaixo, lutando ali no desespero. Eu chamaria esse jogo até de um jogo dos desesperados. Mas foi um bom resultado para o Londrina, que soube aproveitar as oportunidades, teve mais um pouco mais de volume de jogo e acabou vencendo por esse placar de 1-0. Um placar de 1-0 também aconteceu no Confiança e Operário, o Marcão.
que ninguém imaginaria que o Confiança teria confiança suficiente para bater o Operário. Então, fez o gol, ganhou a partida e não alterou em nada na tabela. Continua na vice-lanterna do campeonato da Série B. Exatamente. João Augusto, por sua vez, nós tivemos um jogo, esse jogo foi bom. O CRB em casa perdeu pro Avaí 2-1. Também era um jogo de 6 pontos. Com o resultado, a gente viu aí o Avaí colando nesse G4. Veja bem, Rafael, você disse muito bem, muito claro. O CRB deixou escapulir. Até a melhoria, até na parte de cima. Uma vitória, o CRB tiraria a terceira posição do Goiás. Claro, permanece na quarta posição com 44 pontos, mas eu entendo, Rafael, que a equipe do Avaí, dirigido pelo Claudinei de Oliveira, é um time que está em ascensão, um time que vem subindo de produção, vem crescendo nos últimos jogos, tem um time muito assentado, um time muito equilibrado, e ganhou fora de casa, lá em Lagoas, do CRB. Essa equipe do Avaí vai lutar por coisas melhores, né, nesta competição. Está aí no calcanhar, né, dos primeiros colocados, juntamente com o Guarani. Está na ponta aí. Agora, João, um confronto aí de 6 pontos. Martim, o Avaí suou, mas conseguiu esses 3 pontos fora de casa. O Avaí vem crescendo. Eu sempre gosto do jogo do Avaí, porque o Avaí costuma fazer aquele jogo. Parece que não quer muita coisa, não quer nada, de repente vai lá e acaba fazendo aquele jogo surpresa, um jogo rápido. Tem jogo que ele tem altos e baixos, digamos assim, a equipe do Avaí. E acaba ficando aí, muitas vezes, complicando. Mas ele gosta de um jogo aberto, digamos assim. Parece que tem um jogo meio parecido com o Serial, se bem que na técnica falta muito. Então, acaba ficando. Agora, nós tivemos o Getúlio fazendo o gol da equipe do Avaí e depois também o Alemão. E quem fez primeiro, logicamente, foi o CRB. Agora o CRB precisava bem desse resultado para se garantir um pouco mais, para ficar um pouco mais confiante. Mas o CRB ainda, né, continua bonito na tabela, tá aí na quarta posição com 44 pontos, acabou não sendo tão prejudicado e o Avaí agora encostou na equipe do CRB. Um jogo que foi difícil, esse foi um dos jogos mais difíceis, mas um jogo que realmente tinha, além de 3 pontos em disputa, Marcão. O Curitiba bateu o Guarani de Campinas por 1-0, gol do Guilherme Biro no primeiro tempo, mas suficiente para se isolar ainda mais na liderança. Grande resultado do Curitiba, Rafael, e que pena que o Guarani não conseguiu. Eu tava torcendo pro Guarani vencer o Curitiba, para ele subir na tabela, que eu gosto muito do Guarani, além dele ser verde, mas infelizmente não conseguiu e o Curitiba distancia na liderança. Curitiba também é verde. Mas o Curitiba tá bem longe. Agora o Curitiba acabou dando uma sorte mesmo, que teve pênalti perdido, né? Pois é, poderia. Você ver, quando a coisa tá indo de vento em popa, digamos assim, né? Foi o Léo Gamalho que errou o pênalti? Pênalti, foi quem cobrou que foi o Regis. Foi, verdade, o pênalti foi o Regis do Guarani perdeu um pênalti. Agora veja bem, Rafael, só pra gente, hoje tem um jogo às 20 horas, Vasco da Gama e Goiás, já começando a rodada de número 27. Veja bem, um resultado aqui de vitória do Goiás diante do Vasco da Gama, o Vasco toma a segunda posição do Botafogo. O Vasco não, Goiás. Perdão, Goiás. Uma vitória do Vasco da Gama, ele tem 37, então chega a 40. Ele já dá um salto, já pula aí. Ele ganha uma posição. Ganha uma posição, mas já vai para 40 pontos. Então esse jogo também de hoje, que envolve a 27ª rodada, início, a abertura, ele é muito envolvente também. Nós vamos falar dela já, João Augusto, mas a gente tem que dar um destaque especial para Cruzeiro saindo na frente, mas tomando a vitória contra o CSA. Eu achei que o Cruzeiro jogou muito mal o segundo tempo, cedeu a virada. E Martinho, eu queria fazer uma observação aqui, que no sábado nós citamos que desde aquela situação que teve o Thiago Neves falando, fala Zezé, bom dia, cara, você acha que nós vamos perder pro CSA, que não sei o que ele errou o pênalti? Foi instaurada uma maldição. Foi mesmo, que foi uma maldição, que desde então nós tivemos aí 5 jogos entre Cruzeiro e CSA. Em 2019, o CSA ganhou de 1-0. Em 2020, na ida, o CSA ganhou de 3-1. Na volta, em 2020, ficou 1-1. Em 2021, na ida, o CSA bateu de 2-1. E na volta, 2-1 pro CSA também. Rafael perdeu de virada. Tem mais essa ainda, hein? Se é que é pra enfeitiçar o negócio,
tem mais essa ainda, perdeu de vida. Agora o Cruzeiro jogou mal, principalmente no segundo tempo, viu? Permitiu a virada, foi assim, tava com o jogo nas mãos, digamos assim, e o CSA brilhou novamente aí, o Yuri também no CSA, fez um gol no comecinho do segundo tempo, empatou no jogo, depois fez mais um golzinho aos 18 do segundo tempo. O gol do Claudinho no Cruzeiro, você viu que o Cruzeiro jogou de camisa verde também? Pois é. Saiu do uniforme tradicional, ou seja, terceira camisa, né? Ou seja, queria sair daquele caminho. E o Cruzeiro que vinha, Rafael, já com o Luxemburgo, se não me engano, 10, 11 empates, não tem vitória nesse meio também, no meio do caminho. Agora, com este jogo de ontem, eu vou até cravar um negócio aqui, o Cruzeiro não sobe mais. Foi a primeira derrota do Luxemburgo frente ao Cruzeiro. Veja bem, antes de chegar aqui na emissora, eu sempre passo aí, conversando com os Na BM? Conversando com o Sérgio taxista, cruzeirense consciente. Por quê? Fala do Serginho, é o que bate com a realidade do Cruzeiro hoje. Ô, gente, questão de subir, não tá respirando. O Cruzeiro está respirando para manutenção na Série B, já se programando, se ajeitando as coisas para a próxima temporada. Mas não dá para aceitar. Não, Rafael, claro, já tem que começar a planejar para o ano que vem. Tudo bem. Permanência na Série B. Tudo bem, tem que começar a planejar. Contratar uns 5 ou 6 jogadores. Mas se você olhar nome por nome desse elenco do Cruzeiro, ele é extremamente superior a pelo menos 15 dos 20. Rafael, eu de repente eu penso diferente. Eu acho Você acha que o Cruzeiro não Eu tem? acho que o elenco do Cruzeiro, respeito a opinião sua, eu acho que o elenco do Cruzeiro, ele é um elenco muito limitado. Mas perde pro Curitiba, perde pro enfim. Não, perde pelo futebol apresentado, pelo conjunto. Mas se você for pegar nome a nome, o do Cruzeiro é extremamente superior a muitos. Vai falar que de nome a nome o Cruzeiro não é superior ao elenco do Botafogo? Eu acho que não. Ah, João. Não. O problema do Cruzeiro é financeiro. Também. O problema do Cruzeiro é psicológico. Exato. O problema do Cruzeiro tem um monte de problema lá, que esse time não vai subir. Eu sou do palpite do Martinho. Acompanha. Esse time não sobe mais pra Série A pro ano que vem. E na coletiva do Luxemburgo, que ele viu, ele já não fala mais em acesso, ele fala em permanência para se estruturar pro ano que vem. Então, quer dizer, o Luxemburgo já tá sabendo o que tá fazendo no Cruzeiro, e os salários já estão tudo atrasado de novo, para quem não sabe, e não há jogador que jogue motivado desse jeito. E outra coisa, os jogadores do Cruzeiro já estão todos muito nervosos, psicologicamente abatidos, teve confusão depois também do jogo. 2 expulsos, isso não é normal. Então, o Rafael Sobis, que é um dos mais importantes no Cruzeiro hoje, porque o time tá nivelado tão para baixo que a gente não chega nem a dizer que tem um cara importante, com exceção do Fábio. Enfim, não vai jogar o próximo jogo já também. É mais um grande desfalque aí para a equipe do Cruzeiro. Por que eu tô dizendo aqui? O Cruzeiro tá a 13 pontos para empatar com o CRB, que é o quarto colocado hoje. Ele precisava de 14 para ocupar a vaga do CRB. Isso contando que o CRB não vai ganhar mais nada. Ou seja, o Cruzeiro não vai mais classificar. Ou seja, 5 rodadas. 5 rodadas. 5 rodadas. Agora, a gente tá falando para pegar a 4ª colocação. E a gente tá levando em conta aqui que tem nada. Aqui, ó, você tem o Avaí, o Guarani, o CSA, o Vasco, o Remo, o Sampaio Correia, o Náutico, o Operário e a Ponte na frente do Cruzeiro. Então, é por isso que eu tô cravando aqui que eu até gostaria, vou falar pro Serginho, que eu estivesse redondamente enganado aqui, redondamente enganado, e o Cruzeiro se classificasse, mas não vai classificar. Mas é o que eu estou falando, o torcedor consciente, tem que trabalhar para permanecer e trabalhar já buscando alguma coisa na próxima temporada. Ô, João. Precisa, Rafael, com seriedade. A gente essa Série B dessa temporada de 2000 é uma das mais difíceis que tem. Concordo. A gente cansa porque tem 5 ou 6 equipes que já foram campeões, você sabe disso, de Série A. Só que, João, se montar um time meia boca, um time razoável, que eu a entendo questão que o não Cruzeiro é essa, João. A questão não é essa. Eu vou te dar um exemplo. Se pegar, por exemplo, um time que tá jogando muita bola, não vou nem citar dos grandes, mas vamos lá, o CRB. Você pegar o elenco, o plantel inteiro do CRB, a folha salarial não passa de R$300 mil. Se você pegar o time inteiro e colocar a camisa do Cruzeiro e falar, joga, o primeiro jogo vai, depois não vai. Por quê? Porque o ambiente está contaminado, o ambiente é ruim, o ambiente um não corre pelo outro. O funcionário faz 4 meses que o roupeiro não recebe. Então você tem uma série de problemas que afetam o ambiente. Aí você fala assim, mas vai subir. Não,
convenhamos, tinha que subir para tentar dar uma reviravolta, pegar patrocinador melhor, cota de TV melhor. Mas se você for analisar friamente, se ele subir, é um acaso do destino. Agora virou um acaso. E Rafael, outra coisa, que os jogadores, a gente até entende que estão psicologicamente abatidos, né? Apesar de serem aí pessoas bastante maduras nesse sentido, só que para mim eles estão agindo de uma forma contrária. O que eu quero dizer com isso? Agora, mesmo estando com problemas de não receber e tudo mais, eles deveriam jogar bastante porque o time conseguisse uma classificação, conseguisse um patrocínio maior e melhorasse a condição financeira. Ou seja, os próprios jogadores teriam que apostar, vou até chutar aqui mais longe, apostar no ano que vem. Mas continuar jogando forte e firme para entrar melhor no ano que vem. E o melhor dos cenários pro Cruzeiro é que suba Botafogo, que suba Goiás, que suba Curitiba, para dar uma limpada nesses times que que são mais fortes na Série B e que não caiam times de grande expressão. E que eles se preparem, é boa a deixa do Rafael, que subam essas equipes e que eles se preparem, se organizem para o ano que vem, para subir. Bom, nós tivemos também aí, Marcão, após 2 gols anulados pelo VAR, a Ponte conseguiu marcar os 44 e venceu o Brasil de Pelotas. Um excelente resultado para Ponte Preta, Rafael, que subiu na tabela, né? Foi a 32 pontos em 13º lugar. E o Brasil, lanterninha, vai ser rebaixado. Não vai ter como, né? Agora, Martinho, esses 2 gols anulados aí, há controvérsias ou não? No segundo gol. No primeiro gol não tem não, Rafael, porque o jogador da Ponte Preta estava na linha de fundo quando ele recebeu o passe da bola. Ali para mim não teve, foi impedimento antes da conclusão do gol, não tem o que se questionar. Agora, no segundo gol, eu com sinceridade, eu olhei, analisei e para mim eu dei o gol como certo. Mas teve VAR. Aí, quem sou eu, digamos assim, para discutir com o VAR? Nas imagens que eu procurei no YouTube, em casa, vendo o jogo, repeti aquele pedacinho ali várias vezes, eu não vi impedimento. João Augusto, por sua vez, o Botafogo embalado venceu o Sampaio Corrêa 2-0 e assumiu a vice-liderança. Olha, Rafael, é um trabalho, é um projeto, organização, e o Botafogo fez isso desde o início da competição. Aí eu digo sim que o time do Botafogo, hoje, eu entendo que o elenco de jogadores, ele não perde nada para o Cruzeiro. Eu diria que é melhor que o Cruzeiro. Você pode ver aí, o Botafogo já tá brigando lá em cima. Resultado, faz jogos bons fora de casa, faz jogos melhores ainda dentro de casa. E o caminho do Botafogo, posso estar enganado, se continuar com essa mesma persistência e vontade de ganhar, de vencer, o Botafogo está voltando novamente aí, retornando à Série A. Não pode vacilar, não pode cochilar e manter esse mesmo padrão de jogo que está acontecendo, sob o comando do Anderson Moreira. Botafogo, sim, merece ser valorizado pelo futebol, pelo momento do Botafogo. Exatamente. Nós vamos chamar um rápido intervalo comercial, já voltamos com mais Panorama Esportivo. E aí sim, vamos falar de Série A do Campeonato Brasileiro. Parece que teve Corinthians e Palmeiras. Roger, mas o Roginho da Piscina mandou um abraço pra você, viu? O Roger Prado? Exato. Tá legal. Estamos apresentando o Panorama Esportivo. Rádio Clube, a emoção simples, a comunicação que você gosta. Atenção cliente CEMIG. Todos os dias realizamos ações para a melhoria e expansão da nossa rede de fornecimento de energia, executando desligamentos programados. Para saber se o seu endereço está nessa programação, bem como a data e a hora da interrupção, acesse cemig.com.br. Você também pode receber avisos de desligamentos em sua região por SMS ou e-mail. Basta atualizar seus dados no CEMIG Atende Web. CEMIG, nossa energia, sua força. Minas Gerais, governo diferente, estado eficiente. Você sabe para que serve calhas, rufos e pingadeiras? A calha coleta a água da chuva, o roof faz a conexão da telha com o telhado e a pingadeira é o acabamento que vai em cima do muro para proteger. Se identificou com algum desses problemas? Se não, tudo bem. Agora, se a sua casa está passando por algum destes, entre em contato com o Nelsinho Calhas. Instalação de calhas, rufos e pingadeiras com o maior profissionalismo. Agora, trabalhando também com coberturas metálicas e serralheria em geral. Fone 3551-3855. Vem pro digital, um combo imperdível, um combo sem igual. Combo digital, só na conexão. É tudo fibra. É internet fibra ótica de 100 mega com streaming exclusivo de filmes e séries por apenas R$ 49,90 nas 3 primeiras mensalidades. Combo digital, só na conexão.
Acesse combos.conexãotelecom.net.br e confira o regulamento. Conexão. Voltamos a apresentar Panorama Esportivo. Clube FM de Gospel e o Panorama Esportivo. João Augusto de Souza, vamos falar agora de Campeonato Brasileiro Série A. A bola rolou pela 22ª rodada. Tá aí os confrontos, Rafael. Ceará 1, Chapecoense 0. O pênalti que o Jael bateu. Jael Cruel. Jael Cruel. Esse placar eu vou ter que falar mesmo? É justamente pro senhor. Então tá bom. Corinthians 2, Palmeiras 1. Pera aí, Martinho, repita. Deixa eu ver a febre dele que ele não tá com. Corinthians 2, Palmeiras 1. Tá vendo o que eles fazem comigo aqui, gente? Só pra complementar, no feminino, Corinthians 3, Palmeiras 1. Vamos lá, Corinthians tricampeão. São Paulo e Atlético Mineiro não saíram do 0-0. Dando sequência, América e Mineiro 1, Flamengo também 1. O Fluminense venceu o Red Bull Bragantino por 2-1. Internacional 2, Bahia 0. E o Santos, foi até lá Caxias do Sul e tomou essa pecada, tomou a burdoada. Juventude 3, Santos nada. Num grande jogo de futebol lá no Paraná, o Atlético Paranaense venceu o Grêmio por 4-2. E o Sport perdeu em casa por Fortaleza, placar 1-0 Fortaleza. Atlético de Goiás e Cuiabá não passaram no empate 0-0. Corridão, vamos fazer a classificação então da Série A do Campeonato Brasileiro. Se terminasse hoje, hein? De ponta a ponta, Atlético Mineiro liderando 46 pontos. Palmeiras em segundo com 38 pontos. Fortaleza é o terceiro, 36 pontos. Tá chegando, veja aí, Flamengo na quarta posição, 35. Red Bull Bragantino em quinto com 33 pontos. Corinthians é o sexto, também 33 pontos. Na sétima posição, com 32 pontos, veio o Internacional de Porto Alegre. Em oitavo lugar, com 32 pontos, o Fluminense. Em nono, Atlético Paranaense, 30 pontos. 11º, com 28, veio o Ceará. E em 12º, o Atlético de Goiás com 27 pontos. Em 13º, São Paulo, também 27 pontos. 14º, Juventude, lá do Rio Grande do Sul, com 26. Em 15º, o América Mineiro com 24 pontos. E agora, beirando a zona de rebaixamento, 16º, Santos, 24 pontos. A zona de desconforto, zona de rebaixamento, 17º, o Bahia com 23. E em 18º, o Grêmio com 22 pontos. 19º, Sport, 17 pontos. Na última posição, só o Milagre, Chapecoense, 20º colocado, 10 pontos em 22, é muito pouco. Eu gostei do Só um Milagre, ele fez até a introdução. Não tem jeito, eu acho que pode rezar de dia e de noite, Chapecoense rodou. Antes da gente comentar jogo a jogo, eu queria mandar um abraço para uns amigos ouvintes que estão mandando mensagem aqui. O Eduardo Yamalte mandou aqui um porco sendo carregado. Então, parabéns pelo seu Corinthians. O Marcelo Donizete Faria, Marcelão, mandou aqui também do Corinthians. Parabéns, Marcelo, também fez um jogo no final de semana. O Christian mandou aqui, bom dia. Ao meu ver, sobre o Cruzeiro, o jogador desmotivado é falta de profissionalismo, porque eu trabalho com entregas, não tive reajuste esse ano e o combustível só sobe. Nem por isso relaxo no meu serviço, pelo contrário, trabalho mais duro ainda, porque se lá na frente eu tiver uma outra oportunidade, estarei preparado. Claro que cada um pensa de uma forma, mas se não está feliz recebendo, mês sim, mês não, procura outro clube. Muito melhor para a carreira do jogador do que entrar de corpo mole. A torcida não merece isso. Lembrando que o clube não honrar com os compromissos está muito errado também. Perfeito, concordo 100% com o Christian falou. O Marcos do Tambon ligou aqui também, mandou um alô pra gente, falando que era pra gente falar do esporte feminino. Falamos, Marcão, obrigado pela participação. O João Carlos mandou um aqui. João Carlos, vai Corinthians. A turma do Corinthians hoje tá feliz da vida. Agora... Walter Amaral, esse eu quero colocar o áudio porque é palmeirense, eu quero ver o que ele... Eu tenho certeza, sem ouvir, ele deve estar falando muito bem do Abel Ferreira. Tenho certeza que deve ser uma declaração de amor pro Abel Ferreira, porque a gente tem notado a satisfação do Amaral com o técnico. Bate até palma pro Abel Ferreira. Pois é, essa semana é decisiva. A gente vai comentar isso já. Tá baixando o áudio dele aqui, Pera aí, vamos logo, computador do céu, me ajuda aí, não quebra. Vamos, Maquinário. Vamos embromando aqui enquanto isso. A Mauri Pereira mandou também. Ou é pecinho que tá atrás da máquina, Não vai, João. Não é. Às vezes a internet pega a gente mesmo. Pega de surpresa. Vamos lá, agora foi, carregou. E aí, galera? Boa tarde, tudo bem?
João, Martim, tá rindo até reganhar os dentes mesmo, hein? Tá certo, ganhou bem do Palmeiras. Não é que ganhou bem do Palmeiras. Palmeiras não jogou o que devia jogar. E outra coisa, o treinador do Palmeiras teimou em entrar com o tal do Luiz Adriano, que não joga nada, é ponta e estaca. Mas tá bom, o Corinthians foi lá, conseguiu virar. Isso que é importante, jogo é assim, um dia um perde, outro dia outro ganha e vai indo. Mas que se o Palmeiras continuar teimando com esse Luiz Adriano, nós não vamos em lugar nenhum, isso é real. Valeu, Amaral, obrigado pela participação. Pois é, a questão da teimosia. Vamos falar aqui, esse primeiro jogo, gente, Ceará e Chape. Martinho, rapidão, o que aconteceu? Conta pra gente, porque nós temos muito jogo bom pra falar. Ô Rafael, esse gol aí, o destaque do jogo, na verdade, foi a cobrança de pênalti, né? Do Jael. Cobrou pênalti com cavadinha, com categoria e elegância. Esse aí foi o grande brilho do jogo, digamos assim. No mais, não aconteceu muita coisa que pudesse dar aquele destaque tão grande assim. Eu até dou um destaque pra parte defensiva do Ceará, que jogou muito bem. Não, com toda a razão. Agora, pegou uma equipe do Chapecoense que, como o João Augusto disse ali, só um milagre para salvar, que não vem jogando bem e não vem reagindo. Permitiu, cedeu espaço para a equipe do Chapecoense. Agora, no sistema defensivo, sim, o Ceará, para mim, caiu um pouco de produção também. Valeu, 1-0, um pênalti justo, né? Uma entrada em cima do Luiz Otávio, entrada muito forte, pênalti justo, não tá o que se discutir. 1-0, vitória do Ceará. João Augusto, agora sim, vamos falar de um dia iluminado de Roger Guedes. O Roger Guedes fez, na verdade, ele fez 4, né? Não foi 2, fez 4. Um que não valeu e um que foi contra, que aquele chute de Gabriel Menino desviou nele. Roger Guedes faz 2 e comanda a vitória do Corinthians sobre o Palmeiras. Eu quero saber a tua resenha. Você criticou o Silvinho e agora? Senhor Rafael, antes de eu iniciar aqui, o senhor, nessa cadeira que o senhor está sentado aí, quando o Corinthians estava contratando o Roger Guedes, o senhor questionou. Nunca questionei o jogador. Não, senhor. Questionei como ia pagar. Não, senhor. O jogador, eu sempre achei ele bom. Eu estou falando, não é o cara que o Corinthians precisa. Você tá doido. Ele tá querendo inverter. Nós temos gravado aí, o senhor vai buscar. Amanhã eu coloco no ar. Agora, veja bem, Rafael. Esse quarteto que está nas mãos do Silvinho, apesar de jogadores já com idades avançadas, isso independe, que estão bem fisicamente e tecnicamente, Juliano, Renato Augusto, William e o Roger Guedes. Você pode, o Corinthians hoje já está na pré-Libertadores. Tá, mas... Agora, o início do Silvinho, eu questionei lá atrás, porque não tinha essas peças. Se não tivesse esses reforços que chegaram, o Corinthians estava amargando uma pior posição. Mas aí eu te faço uma pergunta: se essas peças não chegam, você ia condenar o Silvinho até hoje. Exato. Porque você falou que o Silvinho não ia ficar mais no Corinthians, que o Silvinho era isso, que era isso, que era aquilo. Então quer dizer que agora você concorda que os jogadores fazem a diferença na mão de um treinador. Não, justamente. Porque sem ferramenta ninguém trabalha. Mas é verdade. Quando eu critico o treinador, eu critico a estratégia do jogo e as opções de substituições, quem entra, quem sai. Daqui a pouco a gente vai falar do Palmeiras, daqui a pouco vou até falar do Palmeiras mesmo, como o próprio Amaral disse aí, insistindo em jogar com o Luiz Adriano, tem que ver uma outra alternativa. Então, nesse quesito, por exemplo, falando aí já do jogo Corinthians, o Abel foi bobo, foi ineficaz, insistindo, né? Marcão, eu não sei se você vai concordar comigo, mas assim, a percepção do torcedor que não é palmeirense, que vai ver o Palmeiras jogar, você vê que às vezes o Abel entra pra não perder. Ele não entra pra ganhar, ele entra pra não perder. É a impressão que o Abel tá passando pro palmeirense. Ele entra pra não perder, parece que ele não tá entrando em campo pra ganhar o jogo. Isso daí vai enervando o palmeirense. E concordo com o ouvinte nosso aí também, que tá teimando com o Luiz Adriano, que pra mim é uma burrice teimar com aquele cara, que ele anda em campo, ele não corre, ele não já deu. Recentemente foram questionar a modelo russa, que era a ex-mulher dele, muito feia, por sinal, muito feia. Mulher do Luiz Adriano? Ex-esposa do Luiz Adriano, e aí foram questionar, não sei o que, ela apareceu com a blusa do Palmeiras e tudo mais, aí ela foi lá e falou assim, o Luiz Adriano tem que largar do pagode. Ou seja, entregou o extracampo dele, tá acontecendo isso, tá refletindo no resultado dele dentro da partida, porque ele não joga. Agora eu espero que o Abel Braga acorde e tira ele. O Abel Ferreira acorde e tira ele do Palmeiras, ou deixa ele esquentar o banco um pouco lá pra ver se acorda. Porque ele não tá jogando nada, não tá fazendo nada, o Palmeiras tá entrando com 10, tá jogando com 10. E é difícil jogar assim. Mas aí já vai, eu já vou questionar a diretoria do Palmeiras. Não é hora, o momento de chamar o
o seu Abel Ferreira e chamou ele na xixa. Peraí, o que tá acontecendo? Mas ó, ele tá sendo cobrado e ele tá muito pressionado. Tanto é que o jogo de amanhã, pra mim, decide muita coisa. Se ele toma um pipoco do Galo amanhã, eu acho que há uma possibilidade de ter mudança de comando no Palmeiras. Eu ainda acho que não, Rafael. Mesmo perdendo pro Atlético Mineiro amanhã, eu acho que ele não cai, mas fica na balança. Mas na balança ele já tá. Eu acho que eu tenho a mesma ideia. Eu acredito que resultado ruim, eliminação. Se o Palmeiras perder, é eliminado. Sim. É isso. Eu acredito que ele roda. Mas agora, ele dança no Palmeiras. Ontem, por exemplo, o Abel Ferreira já jogou esse jogo pensando no jogo seguinte. Porque a saída do Zé Rafael, por exemplo, eu achei que ele não tinha necessidade nenhuma sair. Então a explicação que eu consigo enxergar ali, que já quis poupar o jogador para a próxima etapa. Perfeito, Rafael? Concordo. Aí a gente percebe, o treinador, ele tem que estar focado naquele jogo, naquele momento. Tá certo que o outro jogo é muito importante, tem lá o seu valor, mas tá com um jogo difícil. E mesmo assim ele resolveu poupar jogador no finalzinho. Eu só posso entender como sendo assim. Agora, a gente tem também aqui, hoje estamos falando do Palmeiras, mas a gente tem que enaltecer também o lado do Corinthians. Porque o Corinthians propôs o jogo o tempo todo. Rafael, o primeiro gol do Corinthians, por exemplo, foi uma tabela muito bonita que aconteceu e envolveu os novos contratados da equipe do Corinthians. Aí, como diz João Augusto, o técnico cresce? Não, é o time que cresce. O técnico continua com o mesmo jeito, com a mesma estratégia. Eu achei até que o Corinthians nem mudou tanto assim em termos de estratégia, mas em volume de jogo mudou e mudou muito. Tanto é que o primeiro gol foi um gol muito trabalhado, a bola passou por Giovani, por Renato Augusto, e foi até a conclusão. Ou seja, o Corinthians mostrou que veio. O primeiro gol do Corinthians foi um absurdo o que a defesa do Palmeiras fez. Nós tínhamos 2 jogadores prensando o Renato Augusto, que era o Luan e o Patrick de Paula. Os dois prensando a bola e o Renato Augusto conseguiu passar, cruzar e sobrou pro Roger Guedes fazer o gol. E o goleiro do Palmeiras? Isso é um absurdo o que acontece. O Marcão, eu vou também jogar um pouco o peso desse gol no goleiro do Palmeiras. Ele pegou uma bola assim, mascada. Ele não pegou a bola forte. Eu acredito que se ele tivesse bem posicionado, ele, o goleiro Everton do Palmeiras, é uma bola defensável. É claro, ele bateu e. Indefensável? Assim, defensável. Ah, bom. Bola defensável. Bom, aí o Corinthians fez o gol, o Palmeiras conseguiu esse empate na sequência com o Gabriel Menino. Acho que foi até assim, foi o acaso, porque sim, o Palmeiras não vinha jogando bem a ponto de já conseguir o empate logo na sequência, mas conseguiu. Aí foi justamente, por um momento eu falei, agora o Palmeiras vai crescer no jogo. Foi lá, conseguiu um empate logo na sequência. Falei, agora vai crescer pro jogo. Mas não foi o que aconteceu, né, Marcão? O Palmeiras conseguiu um empate. Na verdade, Rafael, quem acompanhou o jogo, o Palmeiras conseguiu um empate no chute de sorte do Gabriel Menino, que desviou no Roger Guedes e entrou pro gol. Porque se não desvia, o Cássio ia pegar a bola, porque o chute foi fraco. O chute foi fraco. Agora, o que faltou pro Palmeiras surpreender o Corinthians pra você? Faltou futebol. Futebol? Faltou futebol. Concorda, Martinho? Olha, Rafael, é lógico que se o time não vai bem, logicamente que falta futebol, mas o Palmeiras tem elementos para isso, tirando o Luiz Adriano, que eu acho que tá muito, muito abaixo. O Patrick de Paula ontem também foi mal, então faltou aquela concentração um pouco mais dos jogadores. Aquele gol impedido que foi anulado e de fato foi impedido mesmo, mas você pode ver que o Patrick de Paula falhou e para mim o Everton falhou também, né? Que se não tivesse marcado ali o VAR, o impedimento, o placar teria sido até muito maior. Então, o que fez o Palmeiras perder não foi tanto a reação do Corinthians, não. Se eu estiver enganado, pode me corrigir, mas eu acho que o Palmeiras jogou abaixo daquilo que ele deveria jogar frente à equipe do Corinthians. Agora, temos uma questão também aqui que tem que ser levantada, que é que a defesa do Palmeiras geralmente é muito sólida, é muito boa. Aí, igual o Marcão falou, o primeiro gol foi uma besteira, o segundo também foi, aí tem que, é o mérito do Roger Guedes, acertou um tubo daquele que é difícil, hein, João? Ele driblou o Gabriel Menino, que como se fosse um menino mesmo, né? Deixou o Gabriel Menino falando sozinho e meteu o pé pro gol. Se a gente buscar o lance, raciocinar o lance, da forma que ele deu o corte pra dentro, pra bater, é difícil até de você fazer a falta no cara. Você tá de frente, a frente é uma situação pra você fazer o bloqueio. Agora ele puxou pra dentro e em seguida ele já bateu. E pegou bem na bola. Não, ele pegou no cantinho, inclusive. No cantinho. Né? Aí nessa aí o goleiro não pegava. É difícil pro goleiro. Agora o corte que ele deu, ele já matou o menino ali. Eu só queria entender uma coisa. O Gustavo Scarpa foi um dos jogadores mais decisivos do Palmeiras no Campeonato Brasileiro. O maior número de assistências, gols, ele realmente fez um primeiro turno invejável. Aí do nada,
Da noite pro dia, tirou ele, é banco, e vai ser banco e não sei o quê. Aí num clássico, num jogo dele, vai lá e ele é titular. Eu não consigo entender. É como que você queimar o jogador, né? Porque o jogador tá certo, tá treinando, mas treino é uma coisa e jogo é outro. Ontem mesmo a gente tava, durante o jogo, eu cheguei a comentar isso com alguns colegas. Poxa vida, o cara agora na hora do sufoco coloca o cara, dá a impressão que quer queimar. A mesma coisa vem acontecendo com o Willian, embora ontem ele não. Não, aí ele colocou o Davidson ontem, Marcão. Então, aí o papai não aguenta. Porque há muitos jogos atrás, o Gustavo Scarpa já vinha jogando. O papai não aguenta. Há muitos jogos atrás, o Gustavo Scarpa já vinha jogando bem. Mesmo jogando bem, o Gustavo Scarpa não dá conta do time. Fala de novo aí, o papai não dá conta. O papai não aguenta. E aí, continua. Mesmo o Gustavo Scarpa, jogos atrás, ele já vinha jogando bem há vários jogos atrás. E mesmo jogando bem, o Gustavo Scarpa foi sacado do time. Foi coisas que os torcedores do Palmeiras não conseguiam entender por que sacou o Gustavo Scarpa vindo jogando bem. Agora sai, entra. Aí vai teimar com o Luiz Adriano, que entra morrendo, entra com sono, entra dormindo. Eu acho que ele não acordou pro jogo, deve estar dormindo até agora. Aí vai substituir o Candango, me coloca o Davidson. Que Deus que me perdoe, o papai não aguenta ver Davidson jogar futebol. Agora, eu entendo, assim, só para fechar Palmeiras, o Scarpa tem vaga no Palmeiras. Ele tinha, não sei por que tirou. Mas ele, claro. Ô, João, ele treinador orelha seca, como disse Marcão, o papai não dá conta. Ele tava no seu melhor momento, fazendo gol, dando assistência todo jogo. Sacou ele vai jogar como? Agora o Palmeiras, só para encerrar, o Palmeiras precisa de um centroavante de talento, porque Davidson e Luiz Adriano. Tudo orelha seca. Um jogo de muita marcação, São Paulo e Atlético Mineiro empataram sem gols. Para vocês, foi bom esse resultado para alguém ou para os dois? O que você acha, Martinho? Rafael, o Atlético Mineiro acabou abrindo mais um pontinho, mas isso em função da rodada também, né? Dos resultados da rodada. Eu achei até que pro São Paulo foi pior, Rafael, porque o São Paulo é que precisaria correr um pouco mais atrás do prejuízo. Mas, por outro lado, o São Paulo... Tava jogando contra o líder. Hein? Tava jogando contra o líder. Tava jogando isso, quer dizer, por outro lado, jogando contra o líder num jogo difícil. O São Paulo ficou e soube marcar muito bem e o Atlético respeitou o São Paulo. Eu achei incrível que, para quem estava observando o jogo ali, a gente viu que o Atlético não foi com aquela volúpia toda para cima da equipe do São Paulo, não foi com tudo, ele respeitou a equipe do São Paulo. Agora eu vou até o primeiro tempo, não gostei do São Paulo, achei que o São Paulo ficou um pouco abaixo e deixou o Atlético jogar bola. O Atlético jogou bola, tudo, mas realmente teve essa dificuldade. E vou dar até um mérito pro Luan, que marcou muito bem, inclusive o Hulk. E no segundo tempo achei que o São Paulo foi um pouco melhor. Os dois destaques da partida para mim do São Paulo foi o Arboleda e o Thiago Volpi, que ontem ele jogou bem, mas goleiro tem que jogar bem sempre, ele não pode jogar um jogo bem e jogar mal 10. Ô senhor Rafael, o senhor chegou ontem que eu queria uma palhinha do senhor. Vai lá. O senhor vem dando marretada, vem dando tijolada direto no Thiago Volpi. Mas tô errado? Ontem, o São Paulo perdi de 3-0, 2-3-0. Quando eu falo mal, continua questionando o goleiro. João, quando eu falo mal dele, eu tô errado? Ele tem comprometido. Mas vai jogar mal sempre, Rafael. Ontem já mudou. Vou fazer uma ressalva aqui. No jogo de ontem, o Volpi foi bom. Exato. No jogo de ontem. A gente olhando o campeonato como um todo, aí ele foi mal. Aí ele tá mal. Claro. Mas isso é uma autoestima pro goleiro. Mas então ele vai arrumar a autoestima dele lá em Cotia. Não, senhor Rafael. É lógico. Ele vai continuar jogando. A bola que ele jogou ontem, o senhor tá sendo assim, o senhor não tá respeitando o goleiro. Goleiro de time grande não pode tomar pipoco. Ponto final. Você sabe disso. Goleiro de time grande não pode jogar um jogo bem e fazer 5 fazendo palhaçada. Mas essa não é a vida do goleiro de time grande. Resumindo, São Paulo 0, Atlético Mineiro 0. Quem assistiu o jogo viu que foi um jogo morno. Foi morno. Não foi aquele jogão, não foi um jogo morno. Por isso que acabou em 0-0. Não, mas ainda teve bom pro São Paulo, que o São Paulo conseguiu segurar. Não, mas ninguém saiu pro jogo abertamente. É verdade. Porque, como eu disse aqui, o Atlético, até achei que o Atlético fosse ser um pouco mais, ter mais rapidez e mais oportunidade. Mas o Atlético respeitou a equipe do São Paulo, segurou lá o empatezinho. O São Paulo também. O São Paulo foi para mim até bastante inteligente. Aí eu gosto de dizer com relação ao técnico, porque o São Paulo sabia que jogava contra o líder e não é líder por acaso, não temos que lembrar disso também. É um líder que tem aí grandes nomes, inclusive o Hulk. Hulk até fez gol, foi anulado, mas aí também bem anulado, não tem questionamento nenhum. Esse respeito mútuo aí entre São Paulo e Atlético Mineiro fez o jogo ficar truncado, principalmente meio campo, resultado 0-0. Deixa eu registrar aqui um grande abraço ao Eli, atleticano,
conversando com ele, falou: João Augusto, o atleta tá no caminho. Grande abraço ao Eli. O atleta só depende dele. Verdade, o Eli só depende dele para erguer a taça, levantar a taça. Grande abraço aos atleticanos também, ao Eli, que agora, não perde um panorama esportivo. Chamou atenção o Hulk também não ter poupado ninguém não, gente. Colocou força máxima, o time foi pra cima. O Kenny não jogou realmente, é que não tinha condições devido ao Diego Costa, o Savarino, que estavam lesionados, mas o que ele estava disponível, ele colocou pra força máxima. Mas em relação, só para fechar São Paulo, Rafael, o São Paulo, se a gente analisar em momentos que vive, o São Paulo foi um bom resultado, não foi ruim para o São Paulo. Eu não achei ruim também o resultado, mas pela circunstância da partida, o primeiro tempo o Atlético merecia ganhar. Pelo segundo tempo, eu acho que o São Paulo teve boas chances também, teve uma bola na trave do Rigoni, no travessão, uma cobrança de falta que bateu no travessão, teve no último segundo um arremate do Sara, passou rente atrás. Encarou com a igualdade o Atlético. Eu acho que assim, mas no segundo tempo, o primeiro tempo foi muito abaixo. Enfim, é uma semana que eu acho que é muito decisiva para os times paulistas como um todo. Eu falo porque o Crespo já está muito pressionado. A diretoria quer o resultado, principalmente no próximo jogo contra a Chapecoense. Em caso de um tropeço, você pode ter certeza que vai ter mudança ali. O Palmeiras, eu acho que amanhã tem jogo contra o Atlético, Libertadores. E em caso de tropeço, pode ser que venha alguma coisa. E nós temos a terceira situação aí também de mais um time paulista, que é o Santos. A gente vai comentar dele também, mas o Carille vem fazendo uma tristeza. Não vai dar tempo da gente falar todos aqui. O Filipão mandou uma resenha pra gente pôr no ar também aqui do Santos. A gente tem mais 1 minuto e meio de programa, por isso nós não vamos puxar uma resenha. Não vamos falar do América e Flamengo, do Santos, os outros times a gente vai deixar tudo pra falar amanhã. Nós vamos concluir o panorama esportivo de hoje justamente falando sobre finalizando esse confronto do São Paulo e Atlético Mineiro. O João Augusto citou aí até então a questão do Volpi, de uma pessoa com falta de confiança. Mas você já viu o goleiro ficar 1 mês sem confiança, João? E manter ele no titular? Aí, Rafael, veja bem, se fosse um outro treinador, tem hora que o treinador é questionado. Mas ele tem o jogador de confiança dele. Mesmo não estando bem, ele acredita no jogador. Senão já poderia ter trocado. Vou colocar o goleiro B, o goleiro que vem do sub-20. Mas ele deu chance, apoiou, deu respaldo para ele, jogou bem. Aí tem um detalhe. O time do São Paulo, pra mim, não tem um outro goleiro. Tem Volpe, se não tem tu, vai tu mesmo. Então, entendeu? Martinho, exatamente. A questão é que hoje o segundo goleiro era o Jean, que foi emprestado e hoje está no Cerro Porteño, ou seja, não tá disponível. E o Lucas Perry, que é um moleque da base, que é muito bom, só que foi bom na base. Toda vez que ele entrou no profissional, ele não correspondeu. Ele tremeu. Ou seja, o Volpe tá com a dose de tem que teimar com ele. Exato, mas se não tem tudo, é tudo mesmo. O moleque ainda não tá preparado para jogar no profissional. Não tá pronto. Agora, é aquela história, a gente vê, cara, jogador profissional não dá pra falar, vai pegar confiança, não tem tempo pra errar. E você erra uma, erra duas, a terceira você dá fora. Principalmente essa posição, Marcão, Martins, principalmente essa posição de goleiro. Você não pode estar meia boca, você tem que estar bem, sempre bem em todos os sentidos, fisicamente, tecnicamente, entendeu? Tem que ser ligeiro, diríamos assim. E o Volpe vinha marcando uns jogos ruins mesmo. Mas o de ontem, pelo menos, ele mostrou. A gente costuma dizer que goleiro é meio time. Goleiro é a segurança, ele que coordena a zaga ali. Eu gosto muito de goleiro, por exemplo, que fica orientando daqui, dali, chama a atenção dos zagueiros, etc. Eu gosto muito disso. Então, o São Paulo tem esse problema aí com goleiros, precisa arrumar um segundo goleiro rápido, fazer alguns testes ali. Agora, eu espero que o Volpe tenha qualidade. Então, pelo menos no passado teve qualidade, né? E esperamos que desse jogo pra frente ele comece um novo caminho no São Paulo. O Volpe é um grande goleiro. O problema é que tá faltando uma sombra pra ele ali. Eu também acho. Se ele tiver uma sombra ali, ele aumenta o seu volume de jogo, porque ele é um grande goleiro. Há vários jogos atrás, até no Paulistão, ele já salvou o São Paulo de tantas e tantas derrotas. Eu concordo, Marcão, mas tem um porém. O cara ali, igual um goleiro de time grande, não pode. Vou te dar um exemplo. Pra mim, hoje, os 2 goleiros do Palmeiras são superiores ao Volpe. Tanto o Everton, que é inquestionável, pra mim o Everton hoje é o melhor goleiro em atividade no Brasil. Agora, o Jailson, pra mim, é melhor que o Volpe. Aí tá aí. Mas é fase, tudo é fase. Não, do goleiro. Mas um time grande, e aí o São Paulo é grande, tem que ter no mínimo 2 grandes goleiros, né? Não vou culpar o menino da base, que é como que você falou? Lucas Perry. Lucas Perry. A gente não pode culpar porque é jovem ainda, não tem experiência e além disso não tem atuado. Então,
A questão é, da mesma forma que o Palmeiras precisa arrumar um centroavante, o São Paulo precisa arrumar um segundo goleiro. O que é o próximo jogo de São Paulo? São Paulo na próxima rodada, a 23ª rodada, ele vai encarar a Chapecoense fora de casa. Gente, é a hora de São Paulo, é o que fala, já tá longe ainda, mas é um momento de começar alguma coisa. Vamos ver o que vai dar. Pessoal, esses jogos que a gente falou aqui, nós não comentamos hoje, estarão aqui no primeiro bloco amanhã. Amanhã falaremos desses jogos, falaremos da Série B, falaremos inclusive da Libertadores da América e daremos um destaque especial. Fechou? Fechado. Tá aí, Panorama Esportivo vai ficando por aqui para voltar amanhã no mesmo horário. Próxima atração Radiolar, a revista social da cidade. Gente, grande abraço, fiquem com Deus e até lá. Tchau, tchau. Termina aqui o Panorama Esportivo.